Estamos aqui com uma mulher super especial que a gente vai conversar, bater um papo para saber um pouquinho mais da vida dela. Não é isso, Márcia Jacomossi? É isso, oi gente, então, né? Melhorou o cenário aí, que tem 3 mulheres lindas, maravilhosas aqui, cheirosas, né? E todas 3 são mães. E nós vamos falar com uma pessoa espetacular, né? Eu sou fã dela, quando eu crescer eu quero ficar que nem ela, porque eu não sei como é que ela faz tanta coisa e continua sempre linda. Nunca vi a Adriana descabelada. Nunca vi ela, tá sempre impecável. Linda e querida, né? E um monte de predicados para ela. E uma profissional fantástica. De extrema excelência, né? Que a gente conhece aqui na nossa cidade, né? Uma referência hoje em São João Batista. Então, a gente quer dar as boas-vindas para a Adriana. Obrigada. Da farmácia familiar, que vai estar conversando conosco um pouquinho hoje. E genuína batistense, né, Adriana? Não. Não? Não. Conta para nós também. Não, na verdade, eu nasci em Florianópolis, né? Mas a gente é família mesmo de Tijucas daí. Eu vim para cá, eu deveria ter uns 6, 7 anos, mais ou menos, quando o pai mudou para cá, né? Resolveu trabalhar para cá, daí a gente veio, eu vim mais ou menos com essa idade, de 6 a 7 anos, mais ou menos. E veio para São João para começar uma história empreendedora, que daí começa com o pai, é isso? Isso. Conta pra nós. Na época, o pai trabalhava no hospital de Tijucas, né? Já trabalhava na área da saúde. E trabalhava numa farmácia também, ele dava plantão à noite no hospital e durante o dia ele trabalhava na monte de filho, né? Naquela época, né? Tinha que dar conta de sustentar, né? 6. Ele trabalhava na farmácia na época do seu Eurides, também era bem conhecido na época lá. E à noite, noite sim, noite não, ele dava plantão no hospital. Até que a gente teve um acidente na minha família, que meu irmão faleceu de 15 anos. E aí o pai resolveu mudar, queria mudar de cidade, queria sair. E aí, então, surgiu a oportunidade, ele vinha trabalhar para cá, na época o João Pedro, que era de Itapema, comprou uma farmácia aqui, não tinha quem tocasse, ele ouviu falar do pai, que trabalhava bem e tal, foi lá, fez o proposta, o pai achou legal e veio, né? Daí deu tudo certo, assim. Aí o pai veio, ficou com mais ou menos uns 2 anos, veio ele e a minha irmã mais velha, que é a Maria. Eles trabalharam uns 2 anos aqui, mais ou menos, só os 2. E aí depois, então, quando a coisa começou a caminhar, daí a gente veio todo mundo para cá. E veio a família toda. A família veio. Uma curiosidade minha que tu falou ali dessa saída de Tijucas para São João Batista. E a mãe? Como é que a mãe ficava, né? Nesse vai e vem do pai e da filha mais velha. A mãe sempre foi apoiadora do negócio? Sempre foi uma incentivadora? Fala um pouquinho da tua mãe. A mãe, ela trabalhava no hospital com o pai também na época. Também. O pai trabalhava durante a noite, ela trabalhava durante o dia, né? E na época, quem tocava o hospital eram as irmãs. Então, ela já tinha uma crechezinha lá, já para os filhos dos funcionários mesmo, né? E aí a mãe levava nós, né? Daí nós ia tudo, né? Aí ela ia, trabalhava o dia todo, aí um pouco ia para o jardim de tarde, um pouco ia de manhã, aquela função, né? E aí, ficou tocando a família lá sozinha, né? E o pai só ia os final de semana. Daí, sábado à tarde, eles fechavam aqui, ele e a Maria, e daí eles iam para casa. E voltavam na segunda de manhã ou no domingo à noite. Né? Depende do movimento, como estava, eles vinham mais cedo. E a mãe tocava tudo sozinha, guerreira. Meu Deus, né? Com 5 filhos, né? Com 5 filhos. Por isso que a gente diz, as mulheres, no seu tempo também, cada uma, né? No seu tempo, fizeram a diferença em muitas famílias, né? Com certeza, Por isso que eu te perguntei, porque os homens, eles são guerreiros, vão à frente, né? Mas com certeza tem uma base, né? Uma mulher tem que ter, né? Tem que ter. É porque a gente sempre fala no grupo de oração lá, né? Que o pai é o sacerdote, mas a mãe é o pilar, né? Então, se não tiver um bom pilar, não... E aí, depois dessa mudança para cá, vocês já começaram a crescer, a estudar. Isso. E aí, como é que foi o caminho ali? Porque antes nós estávamos aqui nos bastidores conversando e tu disseste que tem outros irmãos. Sim. Que também, ali do lado da loja Dona Wanda, tinha a farmácia do Ernesto. Que era o nosso socorro sempre, né? Quando ele saiu daí, a gente ficou muito triste, porque... faz falta, né? Faz falta, né? Como é que foi esse caminho, Adriana? Então, daí o pai começou a tocar, a princípio, com a Maria, a gente era bem pequeno, o Maninho era o mais velho, na verdade. Na época, quando o pai veio para cá, ele trabalhava na Cerâmica Porto Belo, na época, né? Daí ele continuou trabalhando, ainda foi um tempo para lá de ônibus, ele voltava.
E aí, quando se firmou aqui, que o pai e a Maria estavam firmes e tudo, né? Que a gente conseguiu estruturar a farmácia, tudo. Aí o pai, no caso, tinha um funcionário antigo da farmácia antiga. E aí o pai tirou ele, no caso, e trouxe o meu irmão para cá. Daí trabalhavam os três a princípio, né? E a gente era bem pequeno, assim. Aí depois a Maria casou, daí foi para Tijucas. E aí eu entrei. Eu entrei, acho que devia ter o quê? 13, 14, tanto é que eu já me aposentei, ano passado já me aposentei, por tempo de serviço, inclusive, porque naquela época já se assinava a carteira cedo mesmo, né? Não tinha esse negócio de que não pode, dependendo da idade, né? Então, e aí eu já comecei, aí logo depois, aí a coisa começou a aumentar, daí foi a Regina, aí na época tinha o Cesero Borges, que tinha uma farmácia ali no centro, não sei se vocês lembram, aí ele quis vender, ele não estava bem, aí o pai comprou, e aí deu pro Maninho tocar. Meu irmão mais velho, né? O Ernesto. E aí ele começou pequenininho ali, depois mudou para outro lado e montou a Centro-Med. E aí continuou lá embaixo o pai, a Regina e mais alguns funcionários daí. O Adilson não chegou a trabalhar ali com nós. O Adilson, ele já fez direto a faculdade de farmácia, se formou e voltou e já montou manipulação. Então, ele não tocou a dispensação, que a gente chama, né? Quando é só venda de medicamento, chama de dispensação. Então, a dispensação, ele tocou ali com nós muito pouco tempo. O negócio dele era mais a manipulação mesmo. Aí, depois surgiu o negócio de trabalhar em Tijucas. Ele comprou uma farmácia de manipulação lá grande. Aí, ele foi tocar lá com a minha irmã, que estava em Tijucas já. E aí, nós três continuamos tocando aqui com os funcionários. Esse período ali de tempo, né? Todos vocês fizeram, de certo, faculdade, né? Não? Não. Então, explica, como é que foi o caminho? A faculdade, na verdade, quem fez foi o Adilson só. Como a gente trabalhava muito, que assim, ó, hoje as faculdades, tu tem a opção de fazer mais fácil. Online, que eu acho um absurdo tu fazer uma faculdade de saúde ligada à enfermagem online, mas enfim. Então, na época ali, era só presencial e, tipo, era de manhã e ia até as 4 da tarde, né? E aí, tipo assim, a gente já começou com o pai fazia muita atenção farmacêutica, né? Então, a gente tinha muito movimento. Então, na verdade, a gente não tinha tempo, não tinha como a gente sair para fazer uma faculdade, né? Então, eu consegui fazer, eu fiz auxiliar de enfermagem, né? Aí, depois do auxiliar, eu fiz o técnico de enfermagem, que foi 1 ano e meio pela UFSC, né? Que foi um curso muito bom, assim. Meu Deus, para mim foi um divisor de águas, assim, né? Que a gente aprendeu muito. A gente fez 1 ano de estágio dentro do hospital. Meu Deus. Na época ali com o Dr. Marcos, com o Dr. Gelson, com o Dr. Idelmo, com a Claudete. Então, ali foi... Foi a escola. Isso, foi a escola. Na prática, tudo né? Isso. E tudo que a gente aprendeu com o pai também, né? Sim. Ele também trabalhou muitos anos no hospital. Então, tinha um conhecimento na época, não? Não tinha. Eu estava falando... Técnico? Era, porque ele tinha o técnico. A gente mas aí o que acontecia, né? Eu estava conversando com a Adriana... É como o dentista, né? Tinha o... Na época, quando tu trabalhavas muitos recebia anos, recebia um título. De farmacêutico. Isso, de dentista. Né? Porque na época não se tinha essa possibilidade, hoje fácil de fazer faculdade que nem, né? Então, daí a gente não fez. Aí depois eu terminei aí a Regina fez também o técnico de enfermagem, né? Então, mas assim, faculdade mesmo, a gente não fez, de farmácia não. Mas o importante era o conhecimento, com né? certeza, Esse curso muito técnico mais de enfermagem e a prática também. Sim, esse curso técnico. Com certeza. E hoje eu não troco por nada, não troco por nenhuma faculdade. O que eu aprendi com meu pai, o que eu aprendi com o técnico na época, com os médicos ali do hospital, eu não troco por nada, gente, por nenhuma faculdade. É porque isso dali vai além, né? Da teoria, Deus, né? Não, só quem assim, ó, passa e tá lá dentro para ter noção do que acontece, assim, do que realmente é. Porque às vezes as pessoas vão, né? Eu sempre comento assim que não dá para criticar. Porque, né, vai no hospital. Gente, só quem tá lá dentro, assim, ó, 24 sabe, né? horas é que tem noção do que acontece, do como tu corre atrás. Às vezes chega as coisas, tu queres fazer, mas não tem, sabe? Às vezes tu precisa do material, falta não tem. Falta muita coisa. Então, cidade pequena é isso, né? Então, a gente fazia das tripas coração, assim. O nosso curso começava 1 hora a gente já estava lá. E a gente saía às 5h30, acabava, né? Mas assim, dificilmente a gente saía às 5h30, sabe? A gente chegava em emergência. Às vezes precisava uma cesárea de emergência, sabe? Então, daí, precisa de alguém para ficar. Daí a gente ia, assim, cansei de sair de lá 8h30, 9 horas da noite. E, tipo, não tem como tu sair, né? É que nem ali na farmácia, né? A gente fecha às 7. Que horas vocês fecham? Às 7. Mas, tipo assim, sempre fica gente lá dentro. Então, até tu conseguir finalizar e acabar, é 8h30, 9 horas. Aí, por que vocês não fecham mais tarde? A gente sai daqui meia-noite, né? Porque daí, né? Mas então, nos dias de hoje, Adriana, na tua época, não saiu no hospital.
Porque hoje deu 5 para as 5, já tem gente que nem tá mais. Nova geração aí Na pra cumprir o verdade, horário, tá bem difícil. na verdade, essas pessoas que não têm esse compromisso, né? Isso. Mas são bastante hoje. E esse é de extrema importância, né? Aquilo que também a gente vinha conversando antes ali nos bastidores, essa preocupação de humanizar, né, o local de atendimento, né? Independente, a gente está falando aqui de uma farmácia, mas em qualquer lugar, tu gostas de ser bem atendido. Com certeza. Principalmente na área da saúde, né, Adriana? Que eu digo assim, já ó, tem uma tu já carência, foi né? ali porque tu precisa, porque Isso. ou é tu que não estás bem, ou o teu filho, o teu marido, a tua mãe. Então, se tu precisa ser acolhida, né? A gente até entende, né, que chega por ordem de chegada, mas tendo um bom atendimento, um bom acolhimento, e a gente ouve muito aqui em São João Batista a indicação da farmácia de vocês, porque é uma farmácia tradicional, né, uma farmácia que tem... E humanizada, né? Que tem essa humanidade, né? Eu sempre digo, né, as pessoas às vezes pecam por não fazer o pouco, né? Estrutura um negócio, uma empresa maravilhosa, Bem feito, né? Tudo muito lindo, né? E a humanização está onde? Isso. Não aparece. Daí, por que será que as pessoas não vêm na minha empresa? Às vezes é a falta disso, né? Essa humanidade, né? E a gente aprendeu muito isso com o pai, né? Atenção farmacêutica, a gente chama, né? Às vezes as pessoas até vão no hospital, consultam, vêm com a receita e perguntam pra gente, né? Eu acho engraçado, porque, tipo assim, aí a gente olha, mas tu já foi no hospital, tu já consultou, mas é bom, o que vocês acham? Será? Sabe? Então, assim, é muito bom, assim, essa reciprocidade, assim, que a gente recebe. É uma relação de confiança. É uma relação de confiança, é isso mesmo. E aí vocês duas assumiram daí a farmácia ali, o pai se aposentou? Sim, daí ele disse, quando eu fizer 60 anos eu não venho mais trabalhar. Aí nós, até parece, né? Aí um dia eu cheguei de manhã para trabalhar, eu abri a farmácia e nada do pai, não apareceu. Aí daqui a pouco a mãe veio, subiu com o café, eu disse, mãe, teu pai não veio mais trabalhar hoje? Eu disse, como assim? Como assim que não veio mais trabalhar? Não, ele disse que quando ele fizesse 60, ele tinha feito naquele mês assim. Eu disse, então tá, né? Mandei mensagem pra Regina, os filhos, que a Regina sempre chegava um pouquinho mais tarde, né? Ela sempre fica um pouco mais tarde, eu chego mais cedo, saio mais cedo e ela fica até mais tarde. Daí eu disse, Regina, vem, porque o pai não apareceu, amiga, agora é nós duas, assim, sabe? Então, na época, assim, a gente sentiu um pouco, porque o pessoal tava muito acostumado com ele, né? A gente não tinha aquela confiança que tem hoje, né? E até dá pra entender também, né? Então, aí o pessoal chegava, uns já aceitavam que a gente atendesse, que conversasse, e outros não queriam, né, conversar com ele, né? Então, mas aí a gente foi devagarinho, foi conquistando a nossa clientela. Hoje a gente é a nossa clientela. A Adriana é o seu Maneca de saia e loira. Que ela tomou o posto do seu Maneca. A minha irmã é uma aqui, meu Deus, né? Tem que ser a Adriana, vou falar com a Adriana. Mesma coisa. E eu tive uma experiência com o teu pai, com o seu Maneca, né? Então, a Maria Eduarda, ela pegou... A gente tava na praia e ela começou a ficar cheia de bolinha, assim, como se fosse uma micose, né? Daí eu levei lá na praia no dermatologista. Daí ele mandou usar alguma coisa e não tava resolvendo. Com uns 2 dias assim, eu já tava, né, apavorada. Daí eu fui no hospital. Aí eu trouxe no hospital aqui, mesma coisa. Daí alguém disse assim, vai lá na sua Maneca. Daí ele mandou usar uma coisa bem simples. Foi um comprimidinho que dá banho. O permanganato. Mas talvez ele deu outra coisa, um medicamento, não lembro disso, né? Mas eu lembro disso aí, que era marronzinho, né? Isso. Outro dia não tinha mais nada. Eu tinha gastado uma energia, uma emoção, que quase morri com aquilo, vendo ela com aquilo. Nossa, olha só, fui na farmácia, seu Maneca, enquanto eu fui em dermatologista, enquanto eu tinha ido em outro, né? Porque a experiência que ele tinha, né? Sim. Então, por isso, era o seu Maneca. Agora é a Adriana... Sou Maneca de saia e loira. Loira é a Adriana. Ô, Adriana, e aí, como é que foi empreender e ser mãe? E esposa? É complicado. É bem difícil, assim, porque enquanto tu não tem filhos, tu vê o mundo de outra visão, né? Então, tu faz os teus horários, tu não tem compromisso. Tem, claro, né? Mas nem se compara quando tu tem um filho, né? Mas aí quando tu tem um filho, aí muda tudo.
Muda tudo, assim. Eu tive o Luiz Felipe acho que eu tinha 27, 28 já. Tive uma depressão pós-parto muito forte, muito forte. Assim, a minha intenção era, tipo, eu trabalhei até na última semana e a minha intenção era ganhar e a hora ali, 25, 30 dias, já tô voltando, tava tudo certo, né? E aí eu tive uma depressão pós-parto muito forte, assim, na verdade ninguém esperava. Fiquei internada, uma semana internada, a mãe ficou comigo com o Luiz Felipe na época, tive que parar de amamentar porque a medicação era muito forte. Mas voltei mais fortalecida também, sabe? Então, na época eu fiz um monte de exame, na época eu me tratei com um psiquiatra em Tijucas, ele disse que tinha sido hormonal mesmo, porque não tinha explicação, sabe? Então, hoje, assim, as pessoas criticam muito quem tem depressão, né? E, porque depressão não é doença, sabe? Porque, gente do céu, olha, só quem passa sabe, tá? É difícil. E do nada, assim, sabe? Foi muito rápido, assim. E aí, quando eu voltei para trabalhar, aí o Luiz Felipe não se adaptava, daí a mãe tinha que ficar, mas eu me sentia culpada, porque a mãe já tinha criado 5, já tinha passado 6, né? Todo aquele processo. Eu pensei, meu Deus, não é justo, né? Eu deixar ele com a mãe, né? E aí, bom, leva para a creche, não se adapta na creche, leva para a escolinha, não se adapta na escolinha, e consegui uma pessoa muito boa para trabalhar em casa comigo, assim, que foi o meu anjo da guarda, meu Deus. Ela trabalhou 8 anos lá em casa, criou o Luiz Felipe. Né? Ainda bem que sempre tem um anjo, Deus coloca, né? Deus sabe os caminhos, né? Coloca os anjos. Então, ela cuidou do Luiz Felipe, depois eu engravidei do João, daí, graças a Deus, passei super bem, assim. Ela já cuidou do João também, então, assim, para mim foi fácil essa caminhada, essa fase não foi tão difícil depois que eu consegui essa pessoa para trabalhar lá com a gente, então foi muito fácil, assim. E na época o Ivonei não trabalhava conosco ainda, né? Então os horários dele eram mais flexíveis também. Os meus sempre foi, o meu da Regina sempre foi essa loucura, né? Mas o do Ivonei era mais flexível, então ele chegava em casa mais cedo, daí sempre me ajudou. Ele já dava banho, já dava comida, já dava mamadeira, já trocava fralda. E quando eu chegava, a coisa já estava encaminhada, sabe? Porque senão não é fácil, não. Se tu não tem um companheiro ali que pega junto. Esse caminhar que tu estás falando ali, de ter uma pessoa de confiança que fique com teus filhos. Eu lembro que quando tive Vinícius, eu também tinha uma pessoa de extrema confiança, né? E cheguei um dia para minha ginecologista triste, porque eu disse, meu Deus do céu, eu chego em casa louca de saudade do Vinícius e, meu Deus, ele não quer saber de mim. Aí a Marisa vai embora, ele chora porque a Marisa vai embora. Né? Ela disse, Graziele, graças a Deus, né? Levanta as mãos para o céu. Né? Ela está tratando ele muito bem. Né? E a gente precisa dessas outras mães, né? Uma mãe empreendedora precisa de outras mães que também, de uma certa forma, empreende na casa do outro, cuidando do bem mais precioso da gente, isso, né? É bem assim. Então isso é uma bênção na minha vida, criou a Duda até os 7 anos. O Luiz Felipe também, ela criou até os 8 anos, e ela só saiu porque ela casou, foi embora, né? Porque ela era solteira, né? E ela casou, foi embora e ela saiu lá de casa, porque eu acho que ela estava lá em casa até hoje. Então essas pessoas, elas estão na vida da gente para nos facilitar, né? Isso, então os anjos que Deus coloca no caminho, né? Que coloca no caminho, exatamente isso, né? Outra pergunta que eu tenho curiosidade, e nesse período todo, teve algum momento que tu disse, meu Deus, não quero mais isso para minha vida, eu quero outra coisa, isso daqui não está dando certo. Aconteceu em algum momento? Aconteceu sim, faz uns 7, 8 anos, eu acho, mais ou menos. Eu até comentei com o Ivonei, eu disse, Ivonei, não quero mais, não quero. E já estava perto de me aposentar também, eu disse, não vou mais tocar, não quero, eu estou tão cansada, porque por mais que tu goste do que tu faz, mas assim, nem agora eu fiz 38 anos de farmácia, né? Uma vida. Então, é uma vida, Então, queira ou não queira, por mais que, assim, é problema todo dia, tu só escuta problema, né? Daí eu estava assim, tão saturada, tão cansada. E aí, mas eu botei em oração, sabe? Então eu disse, Senhor, me ajuda, se for mesmo assim para ser, que seja, que eu saia, que eu me afaste, que eu vá fazer uma outra coisa que ajude as pessoas também, né? Mas que me ilumine, assim, para que realmente, se for para mim continuar, que eu continue, porque a gente sabe que todo mundo passa por um processo assim, principalmente eu acho que
eu tô com 52, eu acho que eu estava, certo, entrando numa pré-menopausa, eu não sabe que eu nem fiz as contas disso, mas eu acho que sim. Então, certo, baixa hormonal, aquela coisa toda, então eu pensei, né, mas aí foi indo, aí Ivone, a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, eles, calma, amor, vamos com calma, vamos esperar, é tempo pelo tempo e tal, aí foi indo, assim, daí eu disse para ele, não, mas eu quero fazer uma faculdade, eu não tinha, né, eu tinha os cursos técnicos, mas uma faculdade de formação não tenho. Daí os meninos já estavam grandes também, daí ele disse para mim, queres farmácia? Queres fazer farmácia? Eu disse, não quero. Farmácia eu não quero, não. Eu disse, não, eu já estou na farmácia o dia inteiro, se eu ter que sair à noite para fazer farmácia, eu disse, não, eu não quero. Vou fazer outra coisa que eu gosto. Tá, o que tu vais fazer então? Eu disse, depois de farmácia, o que mais que eu gosto? Academia, eu amo academia. Eu disse, vou fazer educação física. Ui, já não gosto mais de ti. Tanto que te Que amo, cara. Eu não gosto de pessoas que fazem eu disse academia, tô pra ele. brincando. Aí eu disse, eu vou fazer faculdade de educação física. Física. Aí ele olhou para mim, educação física, tu tem certeza? Eu disse, vou fazer. Eu disse, é ligado à área da saúde, né? Alguma coisa eu vou aprender, com certeza. Meu Deus. E de repente, mais para frente, daqui a pouco eu me aposento e monto um estúdio para ajudar. Daí na época, até depois eu comentei com ele, eu disse, Deus faz as coisas bem certas mesmo, né? Daí comecei a faculdade de educação física, eles me ajudaram bastante, porque quando eu voltei a fazer faculdade, pensa, né? Hoje os trabalhos é tudo... Meu Deus. Não sei, coloca arquivo e não sei o quê, e coloca lá, e eu dizia assim... Dentro das normas da BNT. Eu dizia assim, meu Deus do céu, e agora? Agora eu comecei, eu sou obrigada a acabar, eu não deixo nada pela metade, eu sou obrigada a acabar. E aí eu dizia, João, meu filho, vem cá, me ajuda. E o Luiz Felipe, vem cá, meu filho, me ajuda. Mas isso até acaba, né? Sim. Aí eles acabavam lendo coisa que ele não queria, eu acabava aprendendo também. E aí, daí eles me ajudavam muito, assim, a montar as coisas. Eu fazia tudo, eles só, mamãe, tu tens que fazer, né? Nós só te ajudamos, senão tá tudo certo. E aí teve um trabalho que a gente fez, que eu achei, assim, muito importante, que foi o exercício físico para mulheres com câncer de mama. Na verdade, foi até um dos temas do meu TCC, no final da faculdade. E assim, como faz diferença o exercício físico nas mulheres com câncer, né? E aí o meu TCC era sobre o câncer de mama. E aí, como faz diferença, né? Daí eu disse para o Ivone, de repente, daqui a pouco eu me aposento, e de repente falo com um apoio com a prefeitura, a gente monta uma academia, alguma coisa direcionada para a rede feminina, né? Isso. Para as mulheres que recém-fizeram cirurgia, precisam de fisioterapia, precisam de alguma coisa, de repente alguma coisa assim, benção, né? Daí fiquei com isso no meu coração, sabe? Daí eu disse, vamos trabalhar, vamos ver, vamos rezar, se for para ser, vai ser. Então, eu tenho isso, assim, que se daqui a pouco eu me aposentar mesmo, eu pretendo me aposentar daqui a uns 2 anos, então, assim, a minha intenção é continuar na área da saúde, mas fazendo uma outra coisa, assim, né, ajudando, mais trabalho voluntário, na verdade, né. Ô, Adriana, tu falou uma coisa que para quem trabalha na área da saúde, e eu digo que graças a Deus tem pessoas que amam essa área, porque eu não conseguiria. Como é que funciona você lá atendendo os pacientes que vêm com N problemas, não se envolver? Chega uma criança, a mãe com a criança para comprar um remédio, a criança está com um diagnóstico de câncer. Chega uma idosa, enfim. Como é que é isso? É bem difícil. Né? Por isso que quando tu falou assim, eu não é fácil, porque daí tu tens aquele teu lado profissional, mas depois tu vai para casa, e como é que fica esse sentimento, o coração? Como é que funciona isso no dia a dia? Porque é uma área muito delicada. Bastante mesmo. E a gente pega muito casos assim, sabe? Muito casos. Então, assim, a Ivone, a gente sempre coisa assim, de tentar chegar em casa e não comentar coisas da farmácia, sabe? Vocês conseguem? Fazem isso? É difícil, mas a gente tenta. A gente vai tentando. Quanto tempo ele trabalha com você? Que nós trabalhamos junto, deve estar fazendo uns 8, 10 anos, mais ou menos. Então, a gente tenta não comentar, até para não trazer isso para dentro de casa, sabe? Porque, de repente, a gente chega, eu pergunto para os meninos, né? Eu sempre, agora o Luiz Felipe ainda está junto, daí pior ainda, porque daí é os 3 no ambiente só. Ele já é formado em farmácia? Sim, o Luiz Felipe se formou faz 1 ano e meio, já 2 anos.
Então, mas a gente tenta não comentar, assim, sabe? A gente tenta puxar outros assuntos, a gente liga a televisão, bota na Rede Vida, na Canção Nova, comenta alguma coisa que passou o final de semana, a gente tenta não comentar o assunto, mas sempre acaba caindo, né? Mas a gente percebe que quando a gente comenta, sempre é mais difícil, sabe? Parece que tu fica aqui no coração, né? Então, assim, a gente tenta não comentar. Então, a coisa que a gente, chegando em casa, deu. As coisas da farmácia, fica na farmácia. Porque é complicado. Até porque a gente é mãe, né? Então, quando tu vê uma mãe em sofrimento ou uma criança, então é bem difícil, bem difícil. Mas assim, não dá para trazer tudo para casa, porque senão... E outra coisa que nessa nossa conversa aqui, nessa nossa entrevista, eu percebo que tu fala muito em Deus, né? Domingo de manhã eu fui à missa e tu estavas na igreja fazendo a parte dos comentários, né? Ainda tem tempo? Não, nós temos que ter tempo para Deus, né? Para Deus, com certeza. E te dedicas a uma série de atividades na igreja, né? Te parabenizo já de antemão, porque acho que é se dispor, né? A estar à frente, a estar ajudando aquilo que tu comentou agora, que tu queres te aposentar e que tu queres fazer uma ação social para ajudar pessoas, né? Isso faz a diferença na comunidade e a gente percebe que a tua fala e os teus olhos dizem que vai fazer a diferença na tua vida, né? Com certeza. Como é que é esse caminho também de profissional, de mãe e ainda de dedicar... E o teu pai era ministro da Eucaristia, não era? O pai era ministro, Ainda agora ele e a mãe deixaram, porque o pai já está com 80, vai fazer 84, né? Mas eles moram em São João? Mora em Tijucas agora. Eles moraram 8 anos na praia, continuaram ministros lá, os dois, né? E agora eles vieram para Tijucas, daí a mãe está mais debilitada agora, né? Então agora eles não são mais assim, eles vão na igreja, o pai tem um coralzinho dele ainda, toca teclado, tem ainda, e lá a função dele ainda faz, mas por ministro... muitos anos, né? Por muitos anos, porque o ministro, na verdade, não é só servir na igreja, né? O ministro ele tem que ir nas casas, então essa parte eles deixaram de ministro, né? Mas eles continuam servindo na igreja, tudo certinho. Mas é assim, o principal é tirar tempo para Deus, né? Porque tu tem 24 horas no teu dia, né? Então, tu tem 7 dias da semana, então pelo menos um dia dedicado ao Senhor, né? E pelo menos 1 hora no dia dedicada, né? Então, isso no mínimo, assim, sabe? Então, se eu tenho que me levantar às 7 para trabalhar, eu sei que eu tenho os meus... Então, já tento me levantar às 5h30, 15 para as 6, porque senão eu sei que eu não vou dar conta de fazer tudo. Então, eu tento levantar mais cedo e fazer as tuas obrigações com ele também. Com ele também. Hoje de manhã a gente foi na missa ainda, levantei 5h30, hoje eu fazia a leitura na igreja também, toda segunda-feira eu e a Cida, mas já levantei cedo, já faz a minha... Os meninos te acompanham? Sim, eles é mais final de semana, né? Mas eles tocam também, o João toca baixo, o Luiz Felipe toca bateria, e eles sempre tocam, estão sempre envolvidos, pois é na igreja também, né? Isso é uma repetição, né? Os pais, sim, né? Você já assumiu, então já vem nessa... Já. Hoje, muitos pais têm me pedido ajuda, né? Com crianças, as dificuldades de educação em casa, mas né? Eu digo, é uma amostra de como está dentro de casa a nossa casa, com né? certeza. Uma amostra. Então, como tu tá conduzindo, é aqui lá fora. Né? A amostra é os pais acompanhando, a mãe... O pai era ministro, o vô, no caso, para os meninos, a mãe lá na frente, né? Então, acaba trazendo essa repetição boa, né? Graças a Deus. E vale a pena, gente, vale muito a pena. E muitas, assim, então, eu preciso de ajuda, né? Muito, muito, assim. Os pais, a repetição que está em casa. Pai correndo para um lado, mãe para o outro, né? E acabam não tendo esse contato, não ver o que os pais estão fazendo. Quando eu palestro, eu até uso um cortezinho de um filme que as crianças estão cansadas dessa vida, que ela não quer viver essa vida. Daí, casamento é assim mesmo, o casalzinho de irmão fala, né? Daí o pai olha, quem tu pensa que vai falando? Olha você, a mamãe. Ele fala, né? Então, eu falo da repetição. Por isso são que os exemplos, meninos, né? Sim, são os exemplos. Sim. A gente tem muito claro dentro da tua casa, né? Muito definido, né? E às vezes vale a pena tu tirar um tempinho, né? Às vezes uma meia hora que tu fica no celular, né? Olhando rede social, tira um tempinho pro teu filho, né? Vê o que está acontecendo, vai conversar, vai tocar uma música, sabe? Isso faz toda a diferença. Então, Adriana, nós gostaríamos que tu deixasse uma mensagem. Uma mensagem para as mães, para as empreendedoras, né? Para as mulheres guerreiras, né? Independente se ela está empreendendo, né? Num negócio, na casa de alguém,
né? É. Uma mensagem para essa data tão importante, né? É. Mas, Adri, antes de dar a mensagem, eu queria te fazer uma pergunta. Você está a vida inteira na farmácia, tudo. Sempre tu conduziu em modo automático, correndo, ou sempre tivesse tempo para o marido? Sempre arrumasse um tempo? Quantos anos você é casada? Vai fazer 30. Nesses 30 anos, tu vem os 30 anos tendo tempo para o marido, dos meninos tivesse tempo para a família, tu priorizou isso a vida inteira? A vida inteira. É isso, porque as mulheres dizem que não tem tempo. 15 minutos para você se cuidar. Eu falo, nunca tem tempo para nada, né? É. Mas nós temos aí uma referência, né? Um exemplo, né? Eu te admiro muito, gosto muito de ti. Então, eu queria que quando nessa mensagem tu fala sobre isso também, né? Se algum momento, não teve um momento da minha vida que eu deixei o barco de ladeira abaixo, né? A deriva, né? Não, nem posso, nem dá para deixar a deriva, né? Na verdade, eu deixaria, assim, uma palavra, assim, sabe? Permitir-se, assim, sabe? Permita-se. Permita-se, quando tiver vontade de fazer as coisas, fazer, né? Permita-se se cuidar. Porque eu penso assim, é muito triste daqui a pouco tu chegar lá no final da tua vida, com 60, 70, tu olhar para trás e pensar, né? Por que eu não fiz, né? Por que eu sempre brinco, eu digo, é mais fácil tu te arrepender do que tu fez do que tu não fez, né? Porque se tu fez, tu vai saber diferenciar. Mas se tu não fez, tu sempre vai ficar naquela dúvida, e se eu tivesse feito? Então faz, né? Então, tu olhar para trás e pensar assim, ó, o Ivonei ri de mim, porque ele disse, eu não sei, eu tenho que ser estudada pela NASA, ele disse. Porque ele disse assim, eu acordo 5h30, né? Então, 6 horas eu tô na academia. Tirando as segunda-feira que eu vou para a igreja, 6 horas eu tô na igreja. Então, dos outros dias todos eu tô na academia. Daí eu penso, eu me acordo 5h30, vou para a academia, chego em casa às 7, daí eu tomo um banho, me arrumo, vou para a farmácia, no caminho eu já vou tomando café, já faço a minha xícara de café, já vou comendo o meu ovo, que daí às vezes ele faz para mim, e aquela função e tal. Mas eu penso assim, hoje eu não vou, eu vou dormir mais 1 hora. 1 hora vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Então eu prefiro acordar, né, então 1 hora mais cedo, e às vezes é isso, às vezes a pessoa acha que não vai fazer diferença e faz. Assim, ó, tira 15 minutinhos para acordar mais cedo, para parar o teu serviço mais cedo, dedica para o filho, dedica para ti, né? Faz uma unha, faz um cabelo, te arruma, cuida do marido. 15 minutos, talvez, se tu pensar, 15 minutos, mas faz toda a diferença. Com certeza, 15 minutos, meia horinha que tu tira para fazer alguma coisa para ti, lá no final do dia faz a diferença. Porque muitas vezes, esses 15 minutos, a gente acaba ficando sentada no sofá, olhando rede social, isso, que não justamente. te acrescenta. Não é que não te acrescenta, mas que vai te acrescentar muito mais sentar com o filho, sentar com o marido, fazer até uma caminhada, né? Com o marido, com o filho, enfim, né? Fazer uma coisa que vá trazer resultado, né? Entre a família, né? Sim. Então é isso. Vai consumindo e não vai produzindo. Não vai produzindo, é isso aí. Eu estou fazendo uma faculdade de ciência da felicidade. E a Adriana, falando com ela agora, eu vejo que ela se encaixa ali, né? Nós estamos na saúde integrativa, né? Da atividade, da família, do cuidado, do autocuidado, se encaixa ali em várias vertentes da saúde integrativa, né? E aí, por isso que ela tá aí, ó, saudável, linda, maravilhosa, né? Porque traz ali na risca, né? E planejar, né? Sempre planejar. Tipo, agora começou a semana, eu já vejo lá até o final de semana, né? O que nós temos no final de semana? Não temos nada. Então, vamos subir o Morro da Santa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, sabe? Sempre planejar, sempre movimentar, porque se tu deixar, aí o tempo passa e tu não faz nada. Não faz nada. E quando tu vê, a vida passou, e passa muito rápido. Passa muito rápido. Daqui a uns anos, vamos estar olhando esse podcast. Nossa, já faz tanto tempo assim. É bem isso. É bem então, isso. era isso, Adriana. A gente quer te agradecer. Eu que agradeço. Muito pelo esse bate-papo bom, né, Márcia? Como eu digo sempre, a gente vem aqui para mostrar um pouquinho do que tem em São João Batista, das empreendedoras aqui de São João Batista, dos empreendedores, né? Porque o William e o Zé também entrevistam muitas pessoas, e eu acho importante que a gente conheça um pouquinho da história, porque aquele pouquinho que a gente conhecer, a gente pode tirar alguma coisa boa
Com para minha certeza. vida. É, E é isso que a gente tem que fazer, a diferença na vida do outro, né? isso. Eu digo, o nosso querido Papa Francisco, eu gosto muito da frase que ele diz, e vocês fazem isso na prática, né, Adriana, lá na farmácia. Ele diz, eu não vou lembrar bem ao certo como é que é o texto integral, né? Mas ele diz que os rios não bebem sua própria água, as flores não exalam seu perfume para si, né? As frutas não são autocomestíveis, né? E que viver para o outro é uma regra da natureza, e é ali os exemplos, né? Então isso é importante, né? É um negócio que vocês têm, mas vocês estão fazendo aquilo ali para um bem para o outro, Com né? propósito. Com Com propósito. propósito. Como o seu É Maneca, isso. que tem um legado, né? Na cidade. A gente quer te agradecer, muito obrigada por essa oportunidade, Eu que né? agradeço. Para que todos conheçam um pouco mais da Adriana, da história da farmácia. Espero né? ter feito diferença na Mas vida com de alguém, né? certeza. Na nossa, na minha já fez um certeza, monte, né? Em escutar tudo isso, eu gosto muito de ouvir quando as pessoas dizem que pensam em fazer o bem para o outro, que eu acho que é isso que faz a diferença na vida da gente, né? Porque a gente se sente feliz daí, né? Dá uma sensação de realização, né? Ano passado a gente viajou para Fátima e lá a gente viu muito isso, sabe? Muitos jovens trabalhando, né? Porque lá quando a gente chega em Fátima, tem uma parte lá que tu visita, que é onde brotou a água, aquela coisa toda, né? Então, vão muitos doentes. Geralmente são doentes, assim, tipo fases terminais, assim, lá como se fosse para eles, assim, o último recurso, assim, sabe? Uhum. Então, chega muito acamado, chega muito cadeira de roda. E assim, tocou muito a gente foi com o Padre Ellington, e foi uma turma grande aqui de São João, e a gente ficou, assim, muito tocado, porque quem trazia aquelas macas, assim, ó, 80% eram jovens. Uhum. Coisa Sabe, linda, meninos né? de 18, de 20, de 22 anos. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Mais Era um dia linda. frio, a gente pegou menos 5 graus lá. Tava muito frio. E assim, ó, lá é assim, ao mesmo tempo que tem sol, daqui a pouco do nada escurece e vem e chuva. E eu lembro que a gente tava na fila, assim, e veio uma turma, assim, de cadeirante, de acamado. E aquela chuva, aquela coisa, e aqueles jovens tudo tapando, sabe, aquele cuidado, assim, eu falei, meu Deus, que diferença na vida de uma pessoa, gente, né? Então, isso é muito importante, assim, com certeza, isso vai ficar para eles lá na frente, né? Às vezes, na hora, para ti, tu não tira nada, mas lá na frente, com certeza, Deus compensa. Com certeza. Com certeza. Nós queremos agradecer, entregar uma lembrança. Obrigada. Né, da CDL Talks. Obrigada. Mais uma entrevistada que fez a diferença no nosso podcast, e com certeza vai fazer diferença para todos que assistirem. A gente fica por aqui, eu, a Márcia Jacomossi e a Adriana da Farmácia Familiar.